Olá pessoal, sejam bem-vindos à Ponte dos Livros e o livro de hoje é o maravilhoso, o incrível, o incomparável, O Hobbit, de J.R.R. Tolkien. Ele é um livro infantil, pessoal, mas por favor não se enganem, ele é muito mais do que simplesmente um livro infantil, é daqueles livros para crianças de todas as idades, entendeu? Lembra do Antoine de Saint-Exupéry que escreveu O Pequeno Príncipe? Ele escreveu um livro que era um livro de crianças para adultos. Essa obra vai ter mais ou menos a mesma pegada. É um livro que tem uma estética infantil, que vai ter aquelas brincadeirinhas, que vai ter uma história de aventura com seres mágicos, mas na verdade as lições que ele carrega servem para qualquer ser humano de qualquer idade durante a vida. Mas calma que eu vou explicando tudo isso ao longo aqui do vídeo. E vamos começar falando, pessoal, sobre quem era o J.R.R. Tolkien, né? Que o nome dele era John Ronald Reuel Tolkien. Ele nasceu em 3 de janeiro de 1892. Ele era escritor, acadêmico, professor, filólogo e poeta. Lecionou na Universidade de Oxford, de Liège e de Dublin. Esse livro aqui ele começou a ser idealizado em 1930, quando o autor estava fazendo algumas correções aí de algumas provas para complementar a renda da família. E aquele trabalho, pessoal, para o autor que era um trabalho muito chato. E no meio daquele trabalho, ele se deparou com uma página que um aluno tinha deixado perfeitamente em branco. E ele achou aquilo glorioso. Ele pega aquela página e num arrobo de inspiração assim, ele escreve na página: numa toca no chão havia um hobbit. Nem ele mesmo sabia o que era um hobbit, ele só criou aquele nome ali na hora mesmo. E depois é que ele foi, a partir daquele nome, desenvolvendo aquela espécie nova que ele mesmo tinha criado. O que seria um hobbit? Como é que se comporta, onde vive, como é que é? E aí é que ele vai desenvolver toda a história do Hobbit. Ele passa um tempo sem pegar naquele material, depois ele vai retornar, ele vai expandir depois que ele volta, ele vai entregar para várias pessoas. E o que é curioso de notar, uma coisa bem interessante, é que ele vai também discutindo a história com os filhos dele, porque ele vai contar aquela história para os filhos e os filhos vão ajudando, vão sugerindo alguns elementos para serem colocados aqui ou acolá. Então tem aqui a mão das crianças também, né, que eram os filhos do Tolkien, também ajudaram a compor alguns dos elementos que estão aqui na história. Isso é bem interessante de notar. E o Tolkien, pessoal, não apenas escreveu o livro, como ele também fez os desenhos para a obra. Primeiro ele fez em preto e branco, depois ele vai colorindo alguns dos desenhos que tem por aqui. Então esse livro está recheado de ilustrações que o próprio autor fez. Gente, o cara não apenas escrevia, como ele também desenhava, é isso? Tem algumas ilustrações que são lindas aqui, tá? E aí eu peço perdão, pessoal, de vocês, porque eu não sei dizer exatamente o nome das pessoas, tá certo? Eu sou uma pessoa que não sou um tolkienista, né? Um estudioso realmente preparado para falar da obra, sou alguém que simplesmente é fã, tá certo? Só isso. Então, se por acaso eu cometer qualquer tipo de erro, por favor, podem ficar à vontade para me corrigir nos comentários, tá bom, pessoal? Também estou aqui aprendendo com vocês. E chegou um momento, pessoal, em que o Tolkien deu aquele manuscrito do Hobbit para uma pessoa que estava doente, era uma moça, e aí o que acontece é que essa moça tinha um amigo numa editora, e a pessoa na editora gostou daquele livro e entrou em contato com o Tolkien para poder publicar a obra, e o Tolkien topa. O livro é sucesso de venda imediato. E, pessoal, uma curiosidade que é interessante da gente saber sobre essa obra aqui, essa obra que a gente tem hoje em dia, não é a obra que foi lançada em 21 de setembro de 1937, tá certo? Depois, quando aquela obra do Hobbit fez tanto sucesso, a editora queria um pouco mais sobre aquela história dos Hobbits, mas ele não tinha nenhuma. É a partir daí então que ele vai começar a escrever O Senhor dos Anéis. O que acontece é que, para ele poder fazer aquele Senhor dos Anéis funcionar como história, como ele estava idealizando, ele precisava fazer algumas alterações aqui no Hobbit. Então, no capítulo Adivinhas no Escuro, vai ter uma pequena alteração que hoje não é mais publicada, porque o próprio autor fez a correção lá. No original, o Gollum, que é o personagem, entregava um anel para o Bilbo. Aqui, o Bilbo é quem consegue esse anel. E esse, pessoal, é um vídeo sem spoiler, tá bom? Então, pessoal, vamos aqui falar sobre o enredo exatamente do Hobbit, né? Sobre o que ele trata. Mas, para começar a falar do enredo, é necessário que eu explique para vocês, pessoal, que o Tolkien era uma pessoa profundamente católica. Então, tem elementos cristãos que permeiam toda a obra dele, e com o Hobbit não é diferente. Ele vai falar aqui um pouquinho sobre como a gente pode ser uma pessoa melhor. Os livros dele sempre são livros que inspiram as pessoas a trazerem para fora o melhor de si e se desenvolverem no caminho da virtude.
principalmente as virtudes cristãs, né? A fé, a esperança, a caridade, a temperança, a justiça, entre outras virtudes cristãs. E uma coisa que o Tolkien também não gostava de fazer nas obras dele, ele deixa muito claro isso, ele não gostava de apresentar um personagem ou uma coisa como uma metáfora direta de outra. Um exemplo de metáfora direta seria lá nas Crônicas de Nárnia, aonde o Aslan é o próprio Jesus. Se você não conseguir ver Aslan como Jesus, você não consegue compreender a obra, entendeu? Aqui isso não acontece, tá, pessoal? Os valores permeiam a obra, não tem essa questão de ter uma metáfora direta, tá? O Tolkien não gostava disso. Então, pessoal, essa história aqui, ela não vai falar simplesmente sobre uma criaturinha que foi até um determinado local para derrotar alguma criatura e depois ela volta para casa, não. Na verdade, o que o Tolkien ele vai criar aqui é um espelho da jornada da vida humana em busca da virtude. Um ser, para ser mais virtuoso, ele precisaria aceitar um chamado que faria com que ele passasse por determinados desafios que fariam com que ele, ao longo desses desafios, o ser teria que abrir mão de si mesmo, teria que exercer um desapego, teria que se libertar da sua luxúria, do seu ego, das suas pequenezas, para se tornar uma coisa ainda maior, servindo para um propósito maior do que o dele. Assim ele se tornaria um ser cada vez melhor e mais virtuoso. Observando o Bilbo, as pessoas elas olhariam para ele e veriam o que fazer, como se comportar. Ele se tornaria uma figura inspiradora para que nós também nos tornássemos pessoas maiores, melhores e mais virtuosas. Então, pessoal, mas do que é que vai tratar exatamente aqui o Hobbit? Vamos falar agora do enredo da história. Então, para começar, o que o autor vai fazer aqui na história é explicar para a gente o que é um Hobbit, já que ele criou uma nova raça, uma nova criatura que não é conhecida por ninguém, e ele vai começar a dar a descrição dela. Ele vai falar que são criaturinhas que são muito pequenas, mesmo na sua fase adulta, não passam da cintura de um adulto, e eles são barrigudinhos, eles têm os cabelos ondulados, eles têm assim uns pelos nas mãos, também nos pés, e eles têm uns pés que são um pouquinho maiores e cuja sola é super resistente. Eles não precisam ficar utilizando sapatos para poder pisar nas pedras ou na terra, porque tem uma resistência muito grande ali. A não ser em períodos de chuva, de intempérie ou coisa assim, onde eles realmente utilizam bodas para poder se locomover. E essas criaturinhas, pessoal, vivem lá no local pacífico que se chama o Condado, né? A Vila dos Hobbits. E eles vivem ali na sua paz, na sua tranquilidade. E ali, pessoal, tem aquelas pessoas que são um pouco mais ricas e tem aquelas pessoas que são um pouco mais pobres. O Bilbo é uma das pessoas mais ricas que moram ali. Ele mora num local ali na Vila dos Hobbits chamada Bolsão. E ele mora numa toca absolutamente bem fornecida de comida, de conforto, de luxo. Ele tem quartos, pessoal, que é só para a roupa dele, outros só para colocar a comida, vocês estão entendendo? E o Bilbo, ele é um cara muito pacato, muito tranquilo. O autor vai colocar aqui que ele tem duas vertentes de família, né, que compõem ali a família do Bilbo e dos seus antepassados. Uns são os mais pacatos, que eram os bolseiros, e uns mais aventureiros, que eram os Tuks. E meio que o Bilbo, ele parece-se muito mais com os bolseiros, porque ele vive uma vida muito confortável, muito pacata, habitual, enquanto aquela parte Tuk dele vive, mas vive ali, sabe, muito no fundo, ele nem sabe que existe. Até que um certo dia vai aparecer um mago por ali, e esse mago, em linhas gerais, vai convidá-lo para uma aventura. Ao simples som dessa palavra, o Hobbit, que estava tão acolhedor com aquele mago, né, ao princípio, vai praticamente bater a porta na cara dele e vai mandar ele voltar mais tarde. E aquele mago vai ficar rindo do lado de fora, né, daquela casa, vai achar aquilo muito engraçado, aquele comportamento dele. E no dia seguinte, pessoal, aquele mago vai voltar ali, mas ele vai voltar com anãos. Inclusive, toda essa parte, como os anãos vão chegando na casa dele aos pouquinhos, é bem engraçada. E aqueles anãos, pessoal, vão entrar na casa dele, vão comer a comida dele, vão sujar as louças dele, fica todo preocupado com as louças, porque as minhas louças, não sei o que lá, e os anãos rindo, se divertindo lá, comendo, bebendo. E aí, pessoal, vocês devem estar me escutando falar anãos, anãos, anãos o vídeo inteiro aqui e pensando, é anões, Luiz, não é anãos. Na verdade, pessoal, para o Senhor dos Anéis é anãos, na verdade, porque aqui o autor, lá quando ele escreveu O Senhor dos Anéis, quando você vai falar em inglês dwarf, termina com F. Mas o autor, para fazer uma brincadeira com as palavras, ele termina falando dwarves, com V. Para acompanhar essa brincadeira de mudança de letras, os tradutores também vão mudar de anões para anãos.
Então não se preocupem se vocês me ouvirem falar anãos, eu estou seguindo a brincadeira linguística que o Tolkien fez para a obra dele, tá certo, pessoal? Em resumo, pessoal, o Gandalf marcou na casa do Bilbo aquela reunião com os anãos para discutir uma questão que é a seguinte: aqueles anãos eles foram expulsos da sua casa que ficava lá nas Terras do Leste, né, na Montanha Solitária, por um dragão. Aquele dragão entrou ali por conta das riquezas que tinha e expulsou todo mundo, matou muita gente, destruiu a cidade que ficava ali perto daquela montanha, que era a cidade de Vale. E aqueles anãos que moravam ali se dispersaram, muitos morreram, só sobrou aquele grupinho que estava ali e eles estavam tentando ver um jeito de não apenas retornar para lá, mas também expulsar aquele dragão de uma vez por todas, ou matá-lo, quem sabe, para recuperar a sua casa, recuperar as suas riquezas. E aí eles queriam uma pessoa para ajudar com uma função muito específica. Eles precisavam de um ladrão. E aí o Gandalf recomendou para aqueles anãos o Bilbo. E eles falam assim: olha, esse cara parece muito mais com um padeiro do que com um anão. O orgulho bate naquela hora, né? E o Bilbo: não, eu sou um ladrão sim, dos melhores que tem, sei que lá. E começa a enfrentar os anãos ali. Mas mesmo assim os anãos não têm a menor confiança no Bilbo. E é o Gandalf quem vai botar moral ali e fala: olha, se eu disse que ele é um ladrão, então ele é um ladrão sim, vocês vão confiar em mim. Então os anãos, mesmo com o nariz meio torcido assim, vão meio que aceitar aquela oferta que o Gandalf está fazendo de o Bilbo ser um ladrão. Então, pessoal, no dia seguinte, em linhas gerais, o Bilbo vai aceitar aquele chamado do mago para alcançar a Montanha Solitária e expulsar o dragão que mora lá com o tesouro, né? E daqui, pessoal, então, nós vamos acompanhar o Bilbo passando por uma série de desafios que vão exigir que ele sofra desapegos, que ele abra mão de várias coisas, não apenas de objetos como de comportamentos, e ele vai se transformando aos pouquinhos. E é muito bem notável a mudança de comportamento dele, que primeiro é muito medroso, um tanto arredio, um tanto inseguro, mas que vai ficando cada vez mais firme, ele vai se impondo mais nas circunstâncias que se apresentam, e ele vai inclusive ganhando o respeito dos anãos enquanto a história vai se passando. É bem interessante acompanhar esse crescimento pessoal do Bilbo. Uma das características do autor, pessoal, também no livro, esqueci de falar para vocês, que é muito bem notada também no Senhor dos Anéis, é que ao longo da narrativa, o autor vai construindo a geografia local. Então é como se você fosse acompanhando o autor, criando também a própria terra por onde os personagens estão passando. É isso, pessoal. Das passagens que eu queria falar com vocês, eu sei que tem várias outras passagens que são perigosas aí na Treva Mata. Tem também aquele episódio com os elfos, que é super engraçado como o Bilbo também consegue salvar ali os anãos. Tem aquele episódio com os orcs, com os wargs e com as águias. E também, pessoal, tem, é claro, o enfrentamento, aquele diálogo, né? O nome do capítulo é esse, Conversação com o Smaug, que é aquele dragão, né, que mora lá naquela montanha. Mas, pessoal, eu não vou contar para vocês nenhuma dessas passagens. Peguem o livro. A última coisa que eu quero falar para vocês, pessoal, é que esse livro aqui é considerada uma excelente obra de porta de entrada para o mundo de J.R.R. Tolkien, para o mundo da Terra-média e do Senhor dos Anéis como um todo. É um livro que é mais curto, palatável, encantador, realmente cativante. É uma obra realmente que fala com todo mundo. Se você ainda não pegou o Hobbit para ler, pegue o Hobbit para ler, livro maravilhoso. É isso, pessoal, mais um vídeo está chegando ao final. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas notificações. Nossas redes sociais estão aqui debaixo e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, com os seus amigos, com a sua família. É isso, pessoal, mais uma vez muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela nossa travessia e até a próxima.